na parte de terça-feira, protegidos pela palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, é um muro de proteção para você. Você é protegido pela palavra de Deus contra as astutas ciladas e mentiras de Satanás. O que nos protege contra os enganos de Satanás? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 17, e vamos ler os versos 15 a 17. João, capítulo 17, e os versos 15 a 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a Bíblia é a fonte da verdade, é a bússola, é a nossa proteção, é um muro que nos protege contra os enganos de Satanás. É o está escrito. Durante séculos, a circulação da Bíblia foi proibida. Ao povo era proibido ler a Bíblia em casa. Estava na lista dos livros proibidos. A Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, como diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não algumas partes ou algumas partes mais do que outras. Toda a Bíblia deve ser aceita como palavra de Deus, caso contrário, a porta estará escancarada para o engano, para as mentiras de Satanás. A Bíblia revela o amor de Deus à luz do grande conflito, expõe as ilusões satânicas e revela os seus enganos. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir a influência da Bíblia. Afinal, o que saberíamos sobre o plano da salvação se não tivéssemos a Bíblia? Quanto entenderíamos sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus e o ministério dele na terra, se não fosse a Bíblia? Sem as Escrituras, como entenderíamos a profundidade do sacrifício de Jesus na cruz? A glória da sua ressurreição, o poder da sua intercessão no santuário celestial e a majestade, linda majestade do seu retorno glorioso. O que saberíamos sobre isso se não fosse a Bíblia? Essas verdades cruciais são reveladas, ensinadas e enfatizadas na Bíblia somente. Somente a Bíblia deve ser o padrão supremo. Só a Escritura, unicamente a Bíblia, é o padrão supremo, definitivo, para a compreensão da verdade. Portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar a autoridade bíblica ou a inspiração bíblica, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, porque esses são os piores inimigos, os mais perigosos, aqueles que professam amor à Bíblia, mas torcem a Bíblia, descreem da Bíblia, obedecem mandamentos dos homens, lançam dúvidas sobre a Bíblia e a credibilidade da Bíblia. Tragicamente, por meio dos avanços do pensamento moderno, teólogos e cristãos se concentram tanto no lado humano das Escrituras que a Bíblia se torna a palavra do homem em vez de ser a palavra de Deus. Alguns argumentam que a Bíblia são os escritos de reis, escritos de pastores, de pescadores, de sacerdotes, poetas e outros que compartilharam suas concepções acerca de Deus. Mas, queridos, a Bíblia não é a opinião de pastores, de teólogos, de profetas, de sacerdotes, de pescadores ou de reis. A Bíblia é a revelação infalível de Deus. A Bíblia foi escrita por 40 profetas inspirados pelo Espírito Santo, mas a Bíblia não é a palavra dos profetas, é a palavra de Deus. Só a Bíblia transforma. Por isso, decidi ler diariamente com meditação a minha Bíblia. Faça essa decisão, pratique-a todos os dias. Aleluia!